que você gosta tanto dessa árvore? Ela é minha. Só por isso? Os frutos. Os frutos dela são venenosos. E a estrutura que a gente montou do filme é essa menina de 13 anos conversando com o pai. A base desses diálogos é a base do diálogo, são os diálogos do unicórnio, do livro. E é sempre a menina contando uma história para o pai. E a história que a menina conta é a história do Matamoros. E o filme tem pouquíssimos diálogos. Então é quase um contrassenso você fazer um filme sem palavras que é baseado em palavras, né? E aí o meu entendimento é assim, vamos trocar as palavras por silêncios, né? Vamos tentar entender a sensação que aquelas palavras provocam através de um observar o mundo, né? Para mim é muito desgastante fisicamente, psicologicamente, emocionalmente fazer um filme. Então, quando eu faço é porque não tem jeito, assim, ele tem que ser feito. E acho que a Hilda veio dessa inspiração muito forte, assim, do tipo, tem que fazer, sabe? No filme, ela chega morta e depois ela morre mesmo. Quando ela percebe que ela é lida, que tem pessoas lendo quem ela é no mundo hoje, ela vai embora, uma espécie de limbo. Hilda pedindo contato com o povo cósmico. E quando eu cheguei no quarto dela, assim, eu vi uma caixa de papelão cheia de fita cassete. Que ela fazia essas experiências de gravação, de tentativa de comunicação com os mortos. Aí, imediatamente, eu pensei, o filme tá dentro dessa caixa. Então, no caso, ela vai ser a morta, querendo entrar em contato com os vivos, né? Os amigos, os leitores. Aí, na hora que eu tava indo embora, eu fui na cozinha pegar minha bolsa e a cozinha é meio escura e tinha uma bacia de acerolas em cima da mesa. E bem na hora que eu passei, entrou um raio de luz assim pela porta e bateu bem em cima da acerola e ficou aquela coisa vermelha assim, enorme, brilhante, né? Aí eu falei pro Moura Fuentes, vem ver que bonito, né, que tá essa imagem. Daí ele começou a rir e falou... A Hilda falou que ela sempre daria sinal da presença dela pela cor vermelha. Então, o vermelho também foi talvez um objeto quase, né? Foi o filme que me escolheu. Eu tava aqui quietinha. Bom, boa tarde a todos, bem-vindos. Como vocês certamente se lembram, na semana passada, na segunda-feira, 16 de julho, para ser mais específico, houve um dos eventos mais significativos da política mundial dos últimos tempos. Um encontro a portas fechadas entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente americano Donald Trump em Helsinki, na Finlândia. Depois do encontro, houve uma coletiva de imprensa em que o Trump chocou muita gente, se alinhando ao Putin em uma série de questões, no que foi interpretado amplamente como uma vitória política do presidente russo. Isso todos nós vimos, todos nós lembramos. O que talvez menos gente se lembre é que a semana passada marcou também os 100 anos de outro evento de proporções históricas, a execução do último czar da Rússia, Nicolau II, que foi morto pelas tropas bolcheviques na madrugada de 16 para 17 de julho de 1918, com sua mulher Alexandra, seus 5 filhos e mais uma dezena de integrantes da corte dos Romanov. Eles já estavam presos desde a Revolução Russa, em 1917, mas essa execução marcou o fim definitivo da dinastia Romanov, que governou a Rússia desde o século XVII. Esses eventos e os seus protagonistas podem parecer muito distantes, mas um observador, comentando a repercussão do encontro entre Trump e Putin em Helsinki, fez a ligação entre o passado e o presente. Ele escreveu na sua conta no Twitter o seguinte: Putin incorpora o poder de Stalin e o prestígio dos Romanov para tornar a Rússia grande outra vez. Esse observador, claro, é o nosso convidado de hoje, o historiador e romancista inglês Simon Sebag Montefiore. Ele está numa posição privilegiada para comentar o presente da Rússia, porque conhece como poucos o passado do país. O Simon é autor de 4 livros
que, somando quase 4.000 páginas, acompanham mais de 4 séculos na muito turbulenta vida política russa. No livro Os Romanov, de 2016, ele reconstruiu a saga dessa dinastia que construiu um império e o dominou por mais de 300 anos. E nos livros Stalin, A Corte do Tsar Vermelho, de 2003, e O Jovem Stalin, de 2007, ele investigou a vida e os tempos do homem que ajudou a derrubar os Romanov e a erguer a União Soviética, dando uma nova face a esse império no século XX. Todos esses livros, que estão traduzidos em 49 idiomas, foram publicados no Brasil pela Companhia das Letras. A editora agora lança aqui o livro que marcou o início da trajetória do Simon como historiador, Catarina a Grande e Potemkin, uma biografia da mais importante imperatriz russa e do seu amante e principal ministro, que juntos governaram a Rússia por 3 décadas no final do século XVIII. Esse livro é fruto de extensa pesquisa, com base na vasta correspondência do casal, em documentos inéditos e no verdadeiro périplo que o Simon realizou pelo território do antigo império. Dessa forma, ele conseguiu transformar a informação bruta dos arquivos em uma narrativa vívida e envolvente que leva o leitor para os bastidores do poder, com uma ênfase toda especial nos detalhes mais brutais e mais picantes, como a gente vai ver aqui nessa conversa. Simon fez questão que eu avisasse a vocês que os direitos do livro Catarina a Grande e Potemkin já foram vendidos para o cinema e a Catarina será interpretada pela Angelina Jolie. Então, uma informação importante aqui que a gente traz para vocês. Esse livro saiu em 2000 na Inglaterra e chega agora ao Brasil com uma nova introdução em que o Simon diz que Catarina e Potemkin são personagens mais relevantes do que nunca no século XXI, como prova o filme com Angelina Jolie, naturalmente. Simon, então, para começar a nossa conversa, a gente pode partir daí. Você diz, nessa introdução nova ao livro, que a Catarina e Potemkin voltaram ao centro da encruzilhada onde a história se encontra com o noticiário político. Por que esses dois são personagens tão relevantes no século XXI? Muito obrigado. Muito obrigado a todos por estarem aqui hoje. Muito obrigado, pessoal, por me receberem. É um prazer estar aqui com vocês, esse triunvirato aqui no palco. É maravilhoso estar na Paraty e no Brasil pela primeira vez. É maravilhoso, estou super empolgado. Muito obrigado por me receberem tão bem aqui. Você pergunta sobre Catarina a Grande e Potemkin, o livro que está sendo lançado hoje. Aliás, isso é o meu favorito de todos os meus livros, então é maravilhoso poder falar sobre ele. Catarina a Grande e Potemkin foram os regentes mais humanistas. Eles tinham uma relação sexual e romântica e é apaixonante, é de partir do coração e realmente nos envolve. As cartas deles são maravilhosas, são registros não apenas de amor, mas também sexo e todo o resto que grandes pessoas do século XVIII falavam sobre arte, falavam sobre a vida sexual deles, eles falavam sobre a construção de palácios, jardinagem e, é claro, a saúde, especialmente a hemorroida. Eles falavam muito de hemorroida, todo mundo falava de hemorroida no século XVIII. Só por isso já é bastante relevante, vocês não acham hoje? Mas, enfim, em termos de geopolítica, Potemkin era o homem que criou a frota de navios, que tomou metade da Ucrânia, que anexou a Crimeia, e juntos eles fizeram da Rússia um grande poder, bombardearam a costa síria nos anos de 1770. Portanto, só por essa pequena introdução, vocês já podem ter uma ideia de que o presidente Putin, de certas formas, na verdade, está emulando esse programa político, igualzinho Catarina e Potemkin. E essa é uma das razões pelas quais esse livro está sendo republicado, acho eu, na Rússia agora. Para a gente conhecer um pouco mais da sua trajetória até chegar a esse seu primeiro livro, para a gente conhecer um pouco mais da sua trajetória que levou a esse primeiro livro, antes de escrever sobre Catarina e Potemkin, você chegou a trabalhar no mercado financeiro, depois se arriscou como jornalista, viajando pela União Soviética durante
o colapso do regime comunista. E durante essa pesquisa você teve grandes experiências. Você foi um dos primeiros ocidentais a entrar no túmulo do Potemkin, em uma igreja na Ucrânia. Você descobriu a placa que anunciava a morte dele e que estava esquecida embaixo de um piano em um mosteiro na Romênia. Então, eu queria saber como é que surgiu o seu interesse pela história russa e como foi o desafio de recolher tanto material sobre esses personagens. Estranhamente, realmente, eu trabalhei com finanças, eu era banqueiro, eu tinha um trabalho, eu tinha que trabalhar todo dia, de terno, na verdade eu era péssimo banqueiro, eu tenho que confessar que eu era uma porcaria de banqueiro. Uma vez eu perdi 300 milhões de dólares, eu dei dinheiro para não sabe Deus o que, investir no lugar errado, e ninguém conseguia achar esse dinheiro por 24 horas, mas eu ficava tranquilo, todo mundo histérico à minha volta, e eu lá tranquilão. Mas enfim, não sei bem porquê, não consigo imaginar porquê, mas eu me aposentei. Quando a União Soviética começou a se desfazer, eu imediatamente fui para a ex-União Soviética e viajei em toda parte. Eu fui para uma empresa que fazia bed and breakfast, assim, tipo pensões. E eles disseram, você quer ir para Leningrado? Eu disse, não, eu quero ir para Tbilisi, Samarkand, Grozny. E eles disseram, não, nós nunca mandamos ninguém para esses lugares antes, mas vamos começar com você. E cada lugar que eu chegava, havia um golpe de Estado, uma guerra civil acontecendo só com a minha chegada. E foi aventuras incríveis que eu passei. Eu me lembro na Geórgia, um dos lugares favoritos, eu cheguei em Tbilisi e já havia uma guerra civil rolando, quase que no dia que eu cheguei. E o presidente estava acuado no seu palácio. E ele estava sitiado por um exército, sitiado por um ex-gangster. E eles estavam cercando o palácio, mas eu consegui entrar sorrateiramente no palácio, porque o presidente era um estudante, um acadêmico de Shakespeare. E eu falei, olha, eu trabalhei com Shakespeare, eu posso conversar sobre o rei Lear. Eu achei que poderia ser apropriado naquele momento falarmos sobre King Lear, de Shakespeare. E aí alguém voltou e disse, pode entrar, entra, vamos embora, vamos conversar sobre King Lear, rei Lear. E aí eles me levaram com uma arma apontada para mim no Palácio Presidencial. Eu passei muitos dias com ele. E depois de, talvez, alguns dias, eu pensei, bom, é melhor dar uma ligadinha para minha mãe, né? Porque eu já estou aqui nesse lugar durante uma guerra civil acontecendo aqui, ela pode estar preocupada. Eu disse, senhor presidente, por favor, eu posso dar uma ligadinha para minha mãe? Porque o único telefone de satélite que tinha na cidade está aqui na sua escrivaninha. E ele disse, sem problema, eu vou dar um discurso aqui para os meus seguidores aqui do balcão. Enquanto eu estiver falando, você pode sentar aqui no meu escritório e ligar para sua mãe. Aí, enfim, ele saiu para dar discurso, ele estava lá gritando e todo mundo atirando e aquela bagunça toda. E aí eu liguei e falei, oi, mãe, é o Simon, tudo bem? Onde diabos você está? Você não está em Georgia, assim, tem uma guerra civil rolando aí, assim. Eu sei, né? Eu estou bem dentro dela, essa que é a verdade, eu estou bem no meio aqui. Ela disse, que barulho é esse aí? Assim, parece Hitler discursando. E eu disse, mais ou menos, é por aí mesmo. Enfim, esse foi o início. Eu tive muitas coisas extraordinárias acontecendo comigo nessa época. Agora, o melhor foi que quando eu escrevo sobre impérios, quando eu falo sobre a criação de impérios ou impérios se desfazendo, eu entendo. Eu vi isso acontecer durante 5 anos, eu fui testemunha. Eu conhecia todos os líderes, todos os revoltosos, as pessoas que lideravam os golpes, eu conhecia os presidentes. Foram aventuras maravilhosas. Durante anos de ser um banqueiro, um investidor, 5 anos como investidor, eu tornei todos os meus sonhos realidade. Eu até participei de batalhas, que eu sempre quis fazer na vida, era uma coisa que eu queria fazer. Eu não me via como jornalista, eu era mais uma testemunha, digamos assim. E no último foi em Grozny. Grozny era assustador, porque a guerra na Chechênia, em 1994, e aí a coisa ficou meio séria ali, a coisa meio estranha. Podemos falar sobre isso mais adiante, mas foi uma boa introdução à história russa. Quando eu decidi escrever sobre Catarina e o Potemkin, eu vi que ninguém tinha usado os arquivos russos para falar sobre Catarina e Potemkin. E ela sempre foi descrita como uma ninfomaníaca. E havia uma certa... As pessoas assim, riam da cara dela, falavam mal da sexualidade dela, torciam o nariz para isso. E Potemkin era visto como o criador de vilas falsas de Potemkin. E como ele era meio que o cafetão dela, assim que ele
era visto. E eu decidi, então, que eu queria descobrir qual era a verdade realmente por trás dessa história. Então, eu comecei a trabalhar nessa história. Mas a Rússia sempre me fascinou, porque a minha família da minha mãe era judia russa. Eles já tinham fugido dos pogroms. Então, eu sempre fui assim interessado pela Rússia. E assim que eu pude, uma vez que eu consegui sobreviver a essas guerras todas no final da União Soviética, eu disse, bom, eu não quero morrer aqui, né? Eu acho que eu não escrevi nenhum livro, eu não tive filhos, então é melhor eu resolver essas duas coisas ao mesmo tempo, ter um filho e escrever um livro. Todos, todas. Queria agradecer só inicialmente a Flip e a Josélia em particular pela oportunidade de falar da cultura russa, da cultura e da história russa tão inesgotável e apaixonante, né? E aqui ao lado do Simon, que é autor de livros importantes, né, de referência nessa área. Eu queria perguntar inicialmente, Simon, sobre a tradição russa de escrita biográfica, né, já que você se dedica a biografias de indivíduos, de parcerias, né, de cidades, como é o caso de Jerusalém, né, ou de dinastias inteiras. E nós sabemos que a Inglaterra tem uma longa tradição biográfica, a Rússia também tem, né? A Rússia tem, por exemplo, uma coleção de estudos biográficos, de perfis biográficos, que talvez seja a mais longeva, a mais antiga do mundo, vem desde final dos anos 20, com Maxim Gorky, chama-se A Vida das Pessoas Notáveis, e tem literalmente milhares de livros publicados, né? Então, eu gostaria inicialmente de saber se você dialoga com essa tradição russa de biografias, né? Em que medida você lida com esse repertório, né, crítico e teórico produzido na Rússia, nos seus pontos de vista, nos seus trabalhos sobre a Rússia? É uma pergunta muito interessante. A biografia russa no Ocidente, tradicionalmente, vocês já sabem disso, se você lê sobre livros russos, havia uma tradição de biografias francesas e viajantes que escreviam sobre Rússia de maneira, eu acho que de maneira muito desleixada. Então, as biografias antigas são as mesmas histórias sobre Caterina, são contadas repetidamente. Senhores e senhoras, todas estão equivocadas. As pessoas que trabalharam nos arquivos mostram outra história. Essa é a primeira coisa. Na Rússia também há uma tradição muito estranha de biografia. Claro que eles têm uma tradição de enciclopedismo, que podemos chamar. E no século XIX havia uma nova tradição de descobrir nos arquivos, escrevendo sobre esses grandes personagens. Eu usei muitas dessas pesquisas, mas nos tempos modernos, as decisões foram tomadas sobre líderes russos e biografia russa por motivos políticos. Então, Stalin foi o grande árbitro disso. Pensando em Stalin, vocês pensam nesse bruto, e ele certamente era um bruto e um assassino também, muito embora era também conhecedor de livros. É estranho, era autodidata. Na casa dele tinha pilhas de livros, ele tinha uma biblioteca enorme. Uma casa foi construída para a sua própria biblioteca. Ele leu as biografias, toda a literatura, Dostoiévski, por exemplo. A propósito, você já escreveu sobre Dostoiévski, Stalin, quando ele estava banindo os livros, uma das pessoas disse, senhor, Dostoiévski é bastante bom, não é? Ele disse, é porque é tão bom, é por isso mesmo que estou banindo. Então, havia um autoconhecimento na literatura no Stalin. Ele se identificava com os grandes czares, os reformadores. Eles tinham que ser homens. Então, ele promovia e encomendou filmes, livros de histórias sobre Pedro Grande e Ivan o Terrível, acima de todos os outros. Por quê? O que é isso? Parece o KGB que está chegando com os tanques, gente. Então, ele encomendou isso tudo. Ele se identificava com Pedro Grande. Então, respondendo à pergunta, houve muito escrito sobre Pedro Grande e quase nada sobre Caterina e Potemkin. Por quê?
Ela era mulher, decadente, entre aspas, aristocráticos, extravagantes, os dois cidadãos do mundo. Então, embora fossem grandes conquistadores imperialistas, Stalin era contra tudo. Quando eu escrevia a biografia do Stalin, tive sorte de descobrir que Stalin, o jovem predileto dele, que era o filho do herdeiro aparente, Judonov, ainda era vivo com 80 e poucos anos, era membro da família do Stalin, porque ele casou com a filha Svetlana, filha do Stalin, em Rostov. Então, entrevistei, passei 2 dias inteiros com ele e falávamos sobre a história. Ele me contou sobre essa grande cena. Em 1952, Stalin estava na Geórgia, num feriado, o homem mais poderoso do mundo. Ele tinha armas, derrotou Hitler com 70 anos. E o sol inclemente, cercado de livros, ele falava sobre a história russa. Ele disse, nunca escrevemos sobre Katerina e Potemkin, mas ele disse, mas Katerina e Potemkin foram 2 dos maiores estadistas da Rússia, tiveram sucesso com tudo o que queriam. Parte do gênio da Katerina é que ela descobriu Potemkin, da genialidade dela. Mas, claro que nunca nada foi escrito até os anos 90. E o motivo pelo qual quis escrever o livro é que era território virgem, inexplorado. Ninguém havia escrito a respeito. Então, quando eu cheguei nos arquivos, falava sobre isso ontem, os arquivos russos são muito hostis. No Brasil, se você aparecer os arquivistas querem ajudar a encontrar as coisas. Na Rússia, de jeito nenhum. Quando eu cheguei nos arquivos, eu disse, você tem cartas entre Katerina e Potemkin? Nada. Mas tem cartas para Potemkin? Não. Me disseram que estão todas nessa sala. Eu dei o número para ela. Tudo bem, pode chegar. Então, ela trouxe os documentos. E quando eu sentei para começar a trabalhar com os documentos, havia uma galeria para cima, um balcão, assim, um palácio antigo. Ela trouxe os primeiros documentos, o coração batendo, eu abri os documentos e de repente houve esse grito. Algo vivo pousou na minha cabeça. Eu peguei, e era um gatinho. Eu olhei para cima, ela estava lá em cima. Ela disse, bem-vindo aos arquivos russos. Há uma série de questões e conceitos chave nos seus trabalhos, como intimidade, a questão do público e do privado, a personalidade, que costumam ser pensadas na tradição russa de uma maneira muito diferente de certas tradições europeias, ocidentais. Você poderia comentar um pouco como esses temas da privacidade, enfim, da intimidade ou da alcova, o tema da mesa, são tratados na cultura russa? Tradicionalmente, na cultura russa, todo o poder é secreto. Então, não há manifestação pública da vida privada. A tradição e há uma certa um puritanismo na vida pública russa. E vocês viram, por exemplo, no século XIX, entre a família Romanov, na era vitoriana, e a União Soviética nunca via a esposa do Stalin ou a esposa de Brezhnev, e Putin seguiu isso de certa forma. Praticamente a família dele é um segredo de Estado, mas a ironia é que Rússia também é um país onde há um governo autocrático. Na autocracia, a ironia é que todo privado é politicamente significativo. Na Rússia, dizem, a pessoa que tem acesso ao corpo, eles chamam o corpo. Isso
não é um eufemismo, é literalmente ao corpo. A pessoa que está fazendo a barba do rei, a pessoa que está jogando tênis com Yeltsin, se tornou bilionário na Rússia de Putin, todos os amigos da infância, e o treinador de judô, por exemplo, é muito poderoso hoje em dia. Essa é a ironia. E outra virada interessante, devo dizer que isso vale também em todos os sistemas, mesmo nas democracias. Na Inglaterra, eu conheci membros da família real e primeiros ministros, e mesmo no sistema onde os primeiros ministros são rejeitados por todo mundo, ainda há poder que emana a uma situação monárquica, e o acesso a eles ainda confere poder. Mas nos Estados Unidos, hoje, dá para entender, novamente, como o império funcionava na alcova, e você vê que todo mundo que tem acesso ao Trump, de qualquer lugar da vida dele e na carreira dele, tem poder, mas poder é fascinante, é líquido, é como mercúrio, sempre em fluxo, flui pelo caminho mais fácil para chegar à fonte. O governante, e se o rei mexe um canal do canal daquele rio de poder, o rio e seca, um caminho seca e outro começa a fluir mais rapidamente. Então é a natureza do poder. Bruno falou sobre essa questão da intimidade, do público, do privado na sua obra. Bom, o nome da nossa mesa é O Poder na Alcova. A gente não pode decepcionar o público, né? O sexo é um tema central no livro sobre Catarina e Potemkin, mas, sobretudo, no seu livro sobre os Romanov, que cobre, claro, toda a dinastia. E nesse livro a gente é apresentado, por exemplo, aos elaborados rituais particulares de Pedro o Grande, que foi o mais importante czar russo, e tinha o hábito de promover reuniões privadas, que ele chamava primeiro de Companhia da Alegria. E depois, conforme elas foram se tornando mais sofisticadas, ganharam o nome de Assembleia de Tolos e Bobos da Corte, totalmente fanfarrões e totalmente bêbados. Isso é real, isso está no livro do Simon. No livro você descreve o funcionamento dessa espécie de corte paralela, e a certa altura inclui uma nota de rodapé que eu vou ler aqui na íntegra para vocês. Entre um variável elenco de aberrações, Pedro sempre gostou de gigantes. Seu gigante francês, conhecido em russo como Nicolai Gigante, e que depois foi exposto, primeiro vivo e depois morto embalsamado, no gabinete de curiosidades de Pedro, e suas gigantas finlandesas sempre se vestiam como bebês, enquanto os anões, em geral, se maquiavam como velhos, ou saíam totalmente nus de dentro de bolos. Pedro gostava muito de seus anões favoritos, que viajavam com ele em seu séquito. Por que você enfatiza tanto esse aspecto da corte dos Romanov e como ele pode ajudar a gente a entender o modo como eles exerciam o poder? Bem, é muito importante. Claro que Pedro Grande foi um dos grandes poderes titânicos. Ele fazia festa de bebidas, anões vestidos de bebês, gigantes, pessoas que nus, montando em porcos, mulheres pulando e saindo de bolos. Você pode pensar nas festas como uma mistura de Game of Thrones e Led Zeppelin. Mas houve um motivo por trás disso tudo, e o motivo, houve dois pontos sérios, que realmente era um jogo perigosíssimo. As pessoas eram assassinadas nas festas do Pedro do Grande. Duas princesas brigaram numa festa e uma delas apunhalou a outra no pescoço. E dois príncipes, aliás, 3 primeiros ministros morreram de intoxicação etílica no dia seguinte a uma festa. Nunca ocorreu a ele cancelar as festas. Ele diz que pessoas continuam morrendo de envenenamento por álcool, mas quando vai ser a próxima festa? Mas a questão séria por trás das festas é que ele entendia o teatro. A política é teatro, seja democrática ou não. Pode pedir a Lula, Trump, todo mundo sabe. Então,
essas festas rejeitavam aquela maneira de Moscou, do czar, se projetava enquanto homem acima da hierarquia, acima da vida normal, um homem que controlava forças especiais. É um dos motivos pelos quais, e nos séculos até o século XVIII, os anões faziam parte da corte real. Estavam ali para mostrar que a realeza era diferente, era especial e que é atraente. Alguns sucessos de Pedro, por exemplo, a Ana, que era como a vilã do Game of Thrones, era cruel. Tinha competições de arremesso de anões. Se os anões se recusassem a serem arremessados, eles eram surrados. Essa princesa Ana, ela gostava da piada. Era nojenta, por exemplo. Um dos anões dela deitou com a cabra e anunciou que iria dar luz a um cabrito, e a princesa visitou a beira do leito desse anão. Então, ela tinha um gosto grotesco. Então, mesmo no tempo da Caterina a Grande, havia anões. E os czares se comportavam de maneira a mostrar que eram especiais. É por isso que Pedro Grande se vestia como uma pessoa normal, um militar de baixo calão e baixa patente. Então, eu posso fingir que sou César. Então, todo mundo sabe que eu realmente tenho poder. E Potemkin era o mesmo. E vocês mencionou o sexo. Então, é um assunto que eu fico muito envergonhado com esse assunto. Eu vou falar sobre sexo, porque você está insistindo. Então, não tem outra alternativa. Sexo era um problema. Não para Pedro Grande, não para os homens, não para os governantes masculinos, mas Rússia, no século XVIII, esse país mais chauvinista na Europa, ainda é mais chauvinista. Teve um século de governantes femininas. É porque Pedro Grande fez algo pouco sábio com a própria dinastia. Assassinou seu próprio filho. Não é muito inteligente numa monarquia hereditária, mas ele disse, bom, é essencial. Ele não teve herdeiros diretos, então várias mulheres sucessivamente governaram. Caterina foi a última e a maior. Ela tinha um problema. Ela usurpava. Ela derrotou o próprio marido no golpe. Ele foi assassinado. Nunca poderia casar, porque casar novamente alinharia com alguém com mais poder do que ela. Então, novamente, era o século XVIII, a era de Voltaire, e era uma era de libidinismo. Liberdade sexual. Todo mundo tinha amantes, entre a aristocracia, inclusive. Então, ela própria era uma mulher extraordinária. Nunca foi ninfomaníaca. Eu contesto isso, mas era altamente sensual e liberada. Incomum até para o século XVIII, e até hoje, inclusive. Mas ela, desde a primeira infância, ela queria um amante, não apenas sexo. Ela disse, eu tenho que estar apaixonada todos os dias. Tinha que estar apaixonada. E alguém por ela também. Quando se tornou a imperatriz, ela foi ajudada por um príncipe, Olof. Ele era muito bonito, era um dos guardas que ajudou a tomar o poder, mas foi inútil na política, não pensava, nem lia, nem trabalhava muito, passava o tempo, ele gostava de joias, mas não tinha interesse em poder. Mas até 1772, ela estava sob pressão. Rússia, a autocrata sob pressão, está em perigo. Teve uma rebelião dos camponeses, o filho estava chegando à maior idade e havia muitos outros problemas. Precisava de alguém forte, então ela conhecia Potemkin. Era apenas um militar de baixa patente da cavalaria, mas era brilhante e tão inteligente quanto ela. Ele também tinha um cabelo lindo, então ela disse, seu cabelo é mais bonito do que o meu, e eu sou mulher, mas você só tem um olho também. Era caolho o Potemkin. Ela sabia que precisava de apoio, mas sabia que Potemkin iria dominar
à corte e ela atrasou o convite, postergou, mas finalmente precisava dele. Então, ela chamou da guerra e quando ele voltou da guerra, começaram esse affair maravilhoso, o maior amor da vida dele e a maior paixão da vida dela. Essa história é contada nas cartas deles. Muitas das cartas deles são explícitas sexualmente e muitas delas são como e-mails, texto de sexo. Algumas cartas dizem, venha me fazer amor, que estou esperando. Às vezes, quando ele voltava de algum lugar distante, ele chegava, ele mandava uma carta dizendo, minha amada, cheguei no Palácio do Inverno, como você está? Quase dava para ouvir os domésticos correndo com aquela mensagem do Palácio do Inverno, aqueles corredores longos entregando a carta. Ela escrevia, meu amor, Potemkin, fico tão feliz que tenha voltado. Façamos amor agora. Onde você está? E dá para ouvir as pegadas. E então entregava a carta para Potemkin e diz, estou congelando, eu tenho que ter um banho quente antes de fazer qualquer outra coisa. Você tem alguma comida? Idas e voltas com mensagens, eu tenho coelho assado, venha logo. O general me ama e eu amo o general. E mais 10 minutos. Então, como e-mails, então, com mensageiros correndo para lá e para cá, entregando as cartas. Simon. Queria falar um pouco também sobre o seu trabalho sobre Stalin, a quem você dedicou, afinal, 2 livros, na verdade 3, porque o seu interesse por ele é antigo. Com 20 anos, você escreveu um romance chamado My Affair with Stalin. E mais tarde veio a publicar as 2 biografias célebres, Stalin e o Jovem Stalin, com base em muito material inédito que você descobriu, como, por exemplo, textos de memórias de parentes próximos dele, inclusive da mãe do Stalin. Por que o interesse tão duradouro por esse personagem? E você pode contar um pouco para a gente o que foi esse material inédito que você descobriu sobre ele? Stalin era um dos grandes criadores, enfim, de todos os tempos, bom ou mal. Ele tinha, não era necessariamente uma coisa boa, mas ele era um grande criador. Ele realmente foi o mestre dos fake news. Ele entendia como espalhar boatos, como criar, como grandes mentiras funcionam bem. Então, tudo que nós descrevemos como orwelliano, depois do livro de 1984, né, de George Orwell, ele, enfim, a influência dele na nossa cultura é imensa, queiramos ou não. E também vale lembrar que na Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial foi ganha na frente pela Rússia. Enfim, apenas um de cada 100 divisões foi vencida no Ocidente. 99% da guerra aconteceu numa guerra de aniquilação entre Hitler e Stalin. Então, ele é muito interessante, ele é uma figura muito interessante e ele é também um mix muito fascinante. Eu já mencionei aqui sobre a sua natureza autodidata, sua intelectualidade, mas ele também era muito consciente. Ele dizia, nós temos um sistema e o nosso sistema é sangrar, é sangria. Nós mudamos a sociedade ao matar pessoas. E ele era muito aberto em relação a isso. E eu queria escrever um livro que fosse diferente de tudo que já escreveram sobre ele. Cada um dos meus livros realmente são livros que foram escritos porque o livro não existia. Muitas vezes, o Benjamin Disraeli também era um romancista. Ele dizia, sempre que eu quero escrever um livro, eu escrevo o livro. Que é uma boa forma de colocar as coisas. A biografia de Stalin, antes da minha, foram sempre muito políticas e tratavam ele como um misto de um ideólogo, uma criatura, e uma ideia de um Mefistófeles, um demônio. E eu queria humanizar
retratar Stalin, mostrar como ele realmente era. E eu tive muita sorte, porque depois que eu escrevi Katarina a Grande e Potemkin, foi lido por todos os grandes no Kremlin, incluindo o novo presidente Putin, que, aliás, Putin só lê biografias históricas. Ele não é um grande leitor de ficção, mas ele leu isso, aparentemente. E alguém disse assim, olha, esse cara, Montefiore, mostrou a Katarina e Potemkin como reabilitando eles como grandes estadistas. Então ele pode ter acesso aos artigos do Stalin. E aí eu me encontrei com o meu editor, o editor era o ministro da Cultura no governo de Putin, e ele disse, olha, eu tenho uma mensagem para você, e a mensagem é, nós vamos conseguir abrir os arquivos de Stalin. As pessoas já tinham visto aqui e ali uns pedacinhos, mas você vai ser a primeira pessoa, qualquer ocidental que pudesse sentar e ver todos os arquivos. E eu fiquei até assustado, e eu fui trabalhar nesses arquivos. E o que eu achei foi fascinante. Primeiro, era um novo Stalin. Tantas das coisas que nós víamos, os mistérios, eu poderia resolver simplesmente ao ler as cartas dele. E só para dar uma ideia, primeiro, havia matança, uma matança generalizada. Muitas anotações de Stalin dizendo, mate essa pessoa, prenda aquela pessoa, bata mais nessa pessoa, tudo à mão, com a mão dele, a letra dele. E ainda cheirando ao cachimbo dele. Listas de pessoas que deveriam ser mortas, assinado pelo Politburo. Mas apenas... E aí depois, num outro arquivo, havia suas cartas, entre ele e suas filhas. A sua filha Svetlana, que tinha 7 anos de idade. E aqui que é engraçado com ela. Ela gostava de fazer de conta que ela era uma ditadora da Rússia. Então as cartas para ele eram assim... Primeiro secretário do Partido Comunista, Svetlana Stalin, idade, 7 anos. Para o meu Politburo, Stalin, Molotov, enfim, todas as outras autoridades da União Soviética. Eu agora ordeno todo o dever de casa ser abolido na União Soviética. Para sempre, nunca mais dever de casa. Assinado Svetlana Stalin. Dessas cartas são todas assinadas por Stalin e o Politburo também, essas cartas dele para ela. E Stalin dizia, eu aqui obedeço, seu obediente servidor, Stalin. E colocavam tudo isso na geladeira, sei lá, no apartamento deles. Então, era realmente uma criatura complexa com muitos lados. Stalin também gostava de interferir com filmes, cinemas. Então, ele escrevia palavras, letras para musicais, por exemplo. E, é claro, o diretor tinha que usar a versão do Stalin, não tinha muito jeito. Então, muitas coisas extraordinárias sobre ele, até muitas piadas feitas por ele, mas muitas coisas assustadoras mesmo, de gelar os ossos. E depois a memória da mãe dele, as memórias. Isso é muito interessante, porque eu sempre havia ouvido que a mãe do Stalin havia escrito memórias, mas ninguém havia visto. E foi quando eu estava fazendo o Jovem Stalin, e eu estava em Tbilisi, na Geórgia. E eu descobri essa correspondência entre Stalin e seus principais assessores. E foi isso que aconteceu. A mãe dele, em 1934, ela deu uma entrevista para o equivalente da, sei lá, Caras, uma coisa assim, dizendo, meu filho maravilhoso, é tão inteligente, eu sabia que ele ia ser o maior homem do mundo. E Stalin ficou possesso. Ele deu ordens, ninguém mais pode entrevistar minha mãe, nunca mais. Mas a mãe era uma mulher muito forte, com grande personalidade. Tinha uns 80 anos, mas ela tinha uma personalidade forte. Ela disse, eu quero escrever minhas memórias. E aí todas as autoridades se olharam, o que a gente vai fazer? O Stalin já disse que ela não pode ser entrevistada, nunca mais. E aí, assim, eu não quero saber, eu quero escrever minhas memórias, alguém tem que vir aqui, sentar comigo e vai escrever o que eu estou dizendo. E aí dizer, bom, isso é uma entrevista, a gente não pode fazer isso, Stalin não deixou. Eu não dou a mínima, o que o meu filho falou não importa, eu vou fazer. Então sentaram lá com ela e fizeram. Depois que eles terminaram, é muito curtinha, mas muito interessante. Depois que eles terminaram, ela deu ao chefe do partido, Barrier, na Geórgia. E ele tinha um problema que muitas vezes acontece num regime totalitarista. A mãe do Stalin, a mãe do ditador tinha feito uma entrevista, mas o ditador tinha proibido ela de fazer a entrevista. O que ele vai fazer? Ele ficou pensando o que eu vou fazer, e aí ele encontrou a solução perfeita. Vamos arquivar, mas vai arquivar no lugar errado.
botar no arquivo errado. E é por isso que ninguém nunca achava. Durante 70 anos, ninguém sabia onde estavam essas memórias. Mas quando eu fui para o arquivo, eu descobri que os arquivos mais interessantes são aqueles que dizem miscelânea, porque ninguém dá a mínima para miscelânea. No país de Stalin, miscelânea é onde tudo que tem interessante está colocado. Então, quando eu cheguei lá, naqueles arquivos da Geórgia, disseram, olha, aqui estão as correspondências e tal. E eu disse, o que tem ali na miscelânea? Ah, nada, deixa para lá, ninguém está interessado nisso. Eu disse, é esse que eu quero ver toda a miscelânea. E é onde estava a memória da mãe do Stalin. Agora, alô, está ouvindo? Sim? Eu queria passar agora a conversa para um campo mais literário, dos textos literários russos, porque, claro, a literatura russa é um aspecto central da vida cultural, mas também política, né, da Rússia, e menos no livro do Stalin, mas principalmente nos livros do Stalin, mas principalmente no livro sobre os Romanov e sobre Katarina e Potemkin, os escritores russos, eles têm um papel, talvez, secundário no seu texto. Eles aparecem aqui e ali, né, pontuando o texto, como é o caso do Державин, um grande poeta da corte, né, no final do século XVIII. Mas a impressão que se tem é que você tem uma relação muito forte com essas matrizes literárias russas na sua escrita, né, como, digamos, uma referência ou como modelo literário. Pode-se pensar, para citar dois autores que eu sei que você aprecia muito, o Tolstói, né, no caso das grandes sagas familiares, enfim, dos muitos personagens, né, e me parece também muito evidente o grande contista, né, judeu russo, que é o Isaac Babel, nessa visão de uma Rússia vital, violenta, né, exuberante, né. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco a sua relação, né, como escritor, né, já que você também é um narrador de mão cheia, né, com esses textos. Ótima pergunta. Para mim, a literatura russa, na Rússia, num país feito a Rússia, como Mandelstam, que foi morto por Stalin, Mandelstam disse, na Rússia, eles realmente respeitam poetas, matam os poetas, respeitam tanto que matam, você vai ser morto por ser poeta. Basicamente, isso resume a importância que escritores têm na Rússia, em qualquer estado totalitário. Eu começo a achar que agora escritores vão ser famosos ou importantes novamente hoje em dia. É um tópico um pouco diferente, mas eu começo a sentir que o que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, que os escritores vão se tornar essenciais novamente nessa batalha. Como eram na Rússia no século XIX, todos nós vamos ter que lutar por direitos que considerávamos já um dado nos últimos 70 anos. Vamos ter que aparecer de novo. Isso é uma coisa relevante e importante de novo. Festivais literários feito esse serão muito importantes do ponto de vista político também. Não apenas no Brasil, mas eu acho que em toda parte. Talvez nos Estados Unidos, especialmente. Mas na cultura russa, sempre houve um papel especial para o escritor, desde Pushkin. E Pushkin é um grande personagem no meu livro de Romanov. Ele criou a escrita moderna russa. Ele vivia uma vida fabulosa. Ele morreu de forma trágica num duelo. Ele era engraçado, ele era esperto, ele era um sedutor e ele foi um dissidente, primeiro dissidente literário da Rússia. O próprio Czar fez dele o seu censor pessoal, Nicholas I, que era um bobo, não devia estar censurando ninguém, muito mais um dos maiores poetas de todos os tempos. Da mesma forma, era uma tradição. Alexandre III, ele foi o censor de Tolstói, Stalin foi o censor de todo mundo. E, é claro, não é o Stalin da literatura russa, você tinha como Mandelstam, que o Stalin lidava com os casos de escritores russos ele mesmo. Mandelstam, enfim, no mandato de prisão do Mandelstam, ele disse, vamos deportar, porém preservar. Isole, porém preserve-me. Mas, na verdade, ele acabou morrendo no caminho para o campo de prisioneiros. Quando falaram que eles queriam prender
Pasternak, do autor de Dr. Zhivago, Stalin disse, deixa pra lá, deixa ele aí em paz, porque ele está sempre com a cabeça nas nuvens. Ele entendia muito bem a questão das relações públicas. Se ele estivesse vivo hoje, ele certamente ia fazer muito tweets, todo dia ele ia tweetar, mas ao invés ele fazia como coisa, de repente ele ligava para um escritor no apartamento dele, e o autor atendia, e enfim, havia apenas um telefone em cada bloco do apartamento, então o telefone ia dizer, alô, quem é? E dizer, aguarde, porque Stalin vai falar. E eles iam dizer, quê? Não, vai se danar. Ele desligava. E aí, mais ou menos, ele ligava, aqui é da parte de Stalin, camarada Stalin, por favor, espere. E aí fica assim, sei lá, e se for Stalin mesmo? Por exemplo, quando ele ligou para Pasternak disse, é você mesmo, Stalin? Porque era como ser chamado por Deus. Mas ele sabia que todo mundo ouviria falar disso e ver isso. Enfim, como Babel, que é um dos meus grandes heróis. Ele fez uma coisa muito radical. Ele era um escritor judeu de Odessa. Se você não leu as histórias dele, Red Cavalry e outras histórias, você deve ler, absolutamente, eu recomendo. Mas ele fez um erro grave. Ele tinha um caso com a mulher, uma mulher muito sexy, a mulher do Yezhov, que era chefe da KGB, que era, enfim, um dos mandantes de Stalin. E quando ele morreu, todos morreram à sua volta, porque na União Soviética, um grupo de amigos era como um grupo de alpinistas. Todos montavam juntos pelo lado da montanha. Quando um caía, todos caíam. Então, ele foi morto por Stalin, ou nas ordens de Stalin, né? Eu me inspirei nisso, eu baseei a minha trilogia de romances que eu já escrevi sobre a Rússia, a Moscow Trilogy, é baseada num personagem que se baseia em Babel. Mas, em relação às minhas escritas desses livros, a minha filosofia é, e isso é em relação aos meus livros de história, se alguém puder escrever um livro de história que ninguém consegue ler, isso é fácil. O difícil é escrever um livro de história que todos podem ler. E o que eu quis fazer com meus livros é fazer a pesquisa acadêmica, achar novos materiais e depois escrever alguma coisa que possa ser lida por qualquer pessoa, como a minha mãe, por exemplo, que eu mencionei anteriormente. É com ela que eu testo meus livros. Ela leia para mim, apesar dela ter 92, ela que lê todos os meus livros. E ela diz, tá beleza, eu gostei. Eu sei ela diz, olha, escreve de novo que tá ruim, porque é tudo bobagem, ninguém vai entender nada do que você está falando. Então ela que eu testo tudo com ela. Nosso tempo está quase chegando ao fim. Temos tempo para uma última pergunta. Acho que uma coisa que pode também... Eu acho que a gente tem que tomar uma cachaça aqui, não é? Só uma pequenininha, só uma dosezinha. Não é nada como Pedro o Grande tomaria, mas é só uma espécie de uma celebração. Eu amei cachaça, eu amei estar no Brasil. Eu acho que cachaça é a coisa mais deliciosa do mundo. Então temos que tomar cachaça antes de terminar. Sim, no estilo russo, com certeza. Eu quero só dizer, muito obrigada a todos vocês. Isso é para o Brasil, para ti, Felipe, aos meus editores, é claro, e muito obrigada a todos. Então, vamos lá. Estou me sentindo já muito melhor. Agora, vamos lá. Pergunta. Para encerrar, você já comentou aqui que o Putin se inspira em muitos dos tzares e já comentou que o Trump gostaria de ser o primeiro czar americano. Como é que essa figura do czar que você estudou tanto, sobre quem escreveu tanto, pode ajudar a gente a entender esse tipo de figura política de hoje? O estudo dos czares é muito relevante hoje em dia. Primeiro, é claro, na Rússia é muito relevante. Se olhar a forma como, por exemplo, o presidente Putin funciona, como ele trabalha politicamente. Sim, há muita... Claro, ele não está usando uniforme com os galões dourados. Ele não está, enfim, tendo desfiles a toda hora, com cortesãs com títulos importantes. Enfim, existem outras formas de fazer esse Estado democrático. Tem televisão, tem eleição, mas, na verdade, a forma como ele governa
um homem com todo o poder, com um pequeno grupo de amigos e colegas que ficam disputando os seus favores, que recebem grandes fortunas. Isso é muito semelhante à forma como Stalin governava e como os czares governavam. Mais semelhante aos czares do que Stalin, na verdade, porque Stalin tinha uma ideologia. Ele era um marxista. Ele era tão fanático que ele se descrevia como quase islâmico no seu fanatismo. Mas o Putin não tem ideologia. Ele só olha os czares, os grandes governantes da Rússia, em termos do êxito que eles tiveram. Os seus grandes heróis são Pedro Grande, todos os grandes governantes querem ser Pedro Grande. Pedro Grande, Catarina Grande, Alexander I e II, Alexandre III. Ele odeia Nikolai Gorbachev, por exemplo, que ele acha que são os maiores fracassos entre os czares. Então, o estudo dos czares é muito relevante hoje em dia na Rússia. Mas agora temos uma situação interessante, porque a autocracia está crescendo no mundo. As pessoas, até mesmo em democracias, estão sentindo desconfiança, medo dessas mudanças, das fraquezas democráticas. E agora todos estão buscando autocratas. Na Turquia, por exemplo, na Rússia, em Israel, em todo o mundo. E isso também inclui os Estados Unidos, como nós sabemos. Mas o Trump é uma pessoa peculiar. Eu realmente acredito que a parte da sua obsessão com a Rússia acontece em diferentes níveis. Aliás, é possível que ele seja um espião russo, o próprio Trump. É totalmente possível. Mas há também explicações psicológicas para o seu comportamento. A primeira é que ele realmente endeusa a plenitude, a pompa do poder político. Ele não gosta de senador, ele não gosta de pesquisadores, políticos, intelectuais. A vida toda ele foi ignorado por essas pessoas e tratado como uma grande piada. Se você conversar com pessoas poderosas em Nova York, eu vivi em Nova York por 5 anos, se você conversar com eles, eles riam quando o Trump entrava numa sala ou saía de uma sala. Ele quer vingança contra todos que zoaram dele. E ele não liga a mínima para a democracia. E terceiro, como um nova-iorquino, ele realmente endeusava a sua definição de sucesso, que era aqueles gangsters que eram chefes de Nova York, tipo Lucky Luciano, Vito Genovese, os Sopranos, Don Corleone. E ele sonhava que isso é o verdadeiro poder. Não é só o poder que você recebe ou tem numa democracia. Então, quando ele olha para o mundo, ele realmente é atraído por pessoas como Kim Jong-un, que pode assassinar as pessoas só por um pedido. E é claro, o Putin. O Putin é aquele garoto durão da escola que todos os meninos querem ser. Ele é aquele cara que é o grande chefe da equipe de futebol. Tudo isso tem a ver com um homem que é muito estranho, inadequado e que tem quase que um amor heterossexual por um outro homem. E eu acho que é tão simples, simples assim, entendeu? Agora, há também um aspecto político. E o aspecto político é que eles compartilham uma desconfiança de regras. Eles não dão a mínima para a hipocrisia daqueles que estão no poder e o caos que às vezes a democracia é. Então, realmente, o Trump sente que eles têm alguma coisa comum. E os dois querem fazer as suas nações great again, grande novamente. Então, tem muito em comum. E, é claro, por último, Trump vem para o poder com a sua família. Ele trata seus ministros como se forem pessoas da corte. Ele quer ser o primeiro czar americano. E ele pode até ter êxito nisso. Obrigado, Simon. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos. Boa tarde.